Olá, eu sou Ninfa Parreiras e vim aqui hoje falar sobre esse livro, A Bolsa Amarela, que está completando 50 anos em 2026. E eu estou aqui para atender a um pedido do José Neto, estudante do curso de Letras da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Ele, juntamente com os colegas Pedro Jefferson e Adna Mota, estão preparando um seminário sobre a vida e obra de Lígia Bojunga, em especial atenção ao Bolsa Amarela, que faz esse cinquentenário em 2026. A primeira pergunta, como eu conheci a obra da Lígia Bojunga e como passei a integrar a Casa Lígia Bojunga. Eu conheci a obra da Lígia, quando eu trabalhava na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, isso nos anos 80, eu era estagiária do curso de Letras, como vocês também, que cursam Letras, né, aí na Paraíba, e fui ler a obra da Lígia, começando com Nós Três. Eu não tinha lido a obra da Lígia como uma criança, nem como uma adolescente, né, eu era uma jovem estudante, e aí me encantei. E quando eu li o Nós Três, eu ia fazer uma resenha sobre ele para a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, onde eu era estagiária na área de pesquisa, né, de literatura para infâncias. Aí eu me apaixonei e fui ler os outros livros da Lígia. A partir daí, não me separei mais da obra dela, né? E passei a integrar a Casa Lígia Bojunga, especialmente a Fundação Cultural Casa Lígia Bojunga, quando Lígia me convida em 2009 para coordenar um grupo de leitura, um grupo de estudos na casa. Já éramos amigas, eu já tinha lido toda a obra dela, estudado, também trabalhava com a obra dela, ministrando cursos e oficinas, né? Durante muitos anos participei de um curso organizado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil para a Prefeitura do Rio de Janeiro, para professoras, professores, um curso de atualização de leitura literária, e eu ministrava a aula sobre a obra da Lígia Bojunga, e isso muitas vezes aconteceu na própria Casa Lígia Bojunga, em Santa Teresa. Bom, passando para o segundo item, quais são suas principais atividades na Casa Lígia Bojunga e o que esse trabalho representa para mim? Atualmente eu sou uma coordenadora desse grupo mensal de leitura e também sou uma colaboradora da Fundação Cultural, por ser do conselho diretor, né, da Fundação Cultural. Então eu organizo uma série de ações sobre a obra da Lígia. Esse ano, com o cinquentenário, estamos com o concurso, estamos com o clube de leitura e com outras ações sobre a obra dela. Em terceiro lugar, o que mais a marcou a conhecer de perto a trajetória pessoal e literária de Lígia Bojunga. O que mais me marcou foi a força viva da literatura da Lígia, da fala dela e da maneira como ela vive, assim, tão cheia de paixão, tão cheia de uma crença no humano, na transformação do humano, né, que nós podemos mudar muitas vezes os conflitos, os sentimentos. E como eu sou também psicanalista, isso me encantou de cara e me encanta até hoje. Quarta questão, em 2026 a Bolsa Amarela completa 50 anos. Qual a importância dessa obra para a literatura brasileira e para os leitores de hoje? Essa obra é um clássico da literatura para infâncias no Brasil, né? Ela já foi lida por milhares de pessoas, já são dezenas de edições, reimpressões, e é uma obra que vai trazer o olhar da infância, o pensamento da infância, como que a infância se organiza, a infância que muitas vezes enfim, é afastada do universo do adulto, né? É colocada em segundo plano, não é respeitada. Então a Lígia coloca aqui a linguagem de uma criança às voltas, com questões internas dela, com o mundo interno, com os sentimentos, com as dúvidas, com aquele universo tão vertical do mundo adulto e do mundo da criança. É um livro que tem uma linguagem coloquial, intimista, que nos coloca dentro da história. A gente consegue se sentir fazendo parte da história. Então esse livro é de uma importância vital
na literatura para crianças e para jovens do Brasil e no mundo, já que a Lígia é uma autora premiada. Em quinto lugar, na minha percepção, porque a Bolsa Amarela continua despertando o interesse de diferentes gerações de leitores. Ela continua despertando interesse por ela trabalhar aspectos que são universais e atemporais. Ela vai trazer a questão do desejo, da vontade, daquilo que você quer fazer, que você quer transformar e daquilo que é possível você transformar. Então ela traz assim todo um plano de metamorfoses, ela traz a questão do sonho, da fantasia e traz a coisa da criança saber muito bem o que ela quer. É uma criança afirmativa, né? É uma menina que está insatisfeita com a maneira como na casa dela as coisas eram em relação às crianças. E esses aspectos universais da obra, né, o sentimento de amizade, o sentimento de amor, o sentimento de dúvida, de inferioridade, são sentimentos universais e atemporais, existem em todas as culturas e sociedades, então eles permanecem vivos. Em sexto lugar, como a Casa Lígia Bojunga está celebrando os 50 anos da publicação da obra, convido a vocês a nos acompanharem pelo Instagram da Casa Lígia Bojunga, pelo site também. Estamos com uma série de iniciativas. No momento, os textos inscritos no concurso do cinquentenário da Bolsa estão sendo lidos e avaliados pelo júri, né? Em breve a gente vai ter um resultado. Foram mais de 600 textos inscritos. E, além disso, pretendemos ainda seminários, bate-papos, clube de leitura e entrevistas também com leitores e leitoras da obra da Lígia Bojunga. Número 7. Muitos críticos aproximam Lígia Bojunga de Monteiro Lobato. Quais são os principais pontos de aproximação e de diferença entre esses autores? Em relação aos pontos de aproximação, eu diria que os dois trabalham muito nesse âmbito e nesse universo da infância e com essa linguagem coloquial, informal, intimista. Em relação às diferenças, a Lígia usa muito personagens do cotidiano, né? É uma pessoa que poderia ser uma de vocês ou uma aqui próxima a mim. O Lobato, ele cria um rol de personagens que ele vai colocar também personagens assim, que são do folclore. A Lígia não faz esse tipo de uso de personagem do folclore, ela utiliza personagens animais, personagens objetos, como Lobato, mas são objetos assim, improváveis de terem algum interesse. Essa é uma marca de diferença da Lígia, né? Lobato até tem isso em relação ao sabugo de milho, que se transforma num boneco, mas os personagens da Lígia vão se transformando ao longo das narrativas. Então, eles têm uma diferença. E a obra do Lobato, ela se passa na área rural, né, de uma fazenda. A obra da Lígia, ela se passa em áreas principalmente urbanas, né, ou até num lugar de montanha ou de mar, mas é em áreas urbanas. Eu diria que os dois são autores de muita importância, né, mas que têm também perspectivas diferentes. Tanto o Lobato quanto o Lígia escreveram em prosa para o público das infâncias, né? Agora, a Lígia tem alguns livros dela mais dirigidos a um adolescente, um adulto, com questões muito contemporâneas. Ela vai trabalhar, por exemplo, o estupro, ela vai trabalhar o abuso moral, o abuso sexual, ela vai trabalhar a prostituição infantil, ela vai trabalhar a infidelidade, alcoolismo, questões que não estavam no foco do Lobato. Lobato tinha uma coisa mais ligada à política e à sociedade daquele momento, da primeira metade do século XX. São muitas semelhanças e diferenças, então eu estou escolhendo algumas para trazer aqui para vocês. Em oitavo lugar, se eu acredito que essas comparações podem, em alguns momentos, obscurecer a originalidade da obra da Lígia Bojunga. Em hipótese nenhuma, porque são muito diferentes e Lígia foi leitora de Lobato. Ela declara isso no livro Um Encontro.
esse livro em que ela fala das leituras dela. Então, isso não vejo nenhum risco em obscurecer a obra da Lígia. Considerando os debates atuais sobre racismo na obra e trajetória de Lobato, como avalio a permanência dessas aproximações entre os dois autores? Em Lobato isso está muito claro, muito nítido, porque ele tem personagens que são pessoas negras, pessoas pretas, e que ele menciona isso. A grande protagonista, tia Anastácia, é uma mulher negra, né? E ele ainda tem menção a tio Barnabé, ao Saci. A Lígia, ela não tem necessariamente essa caracterização nos personagens dela, né? Ela tem, por exemplo, o Bife e a Pipoca, que são duas crianças, uma criança do asfalto, uma do morro, da favela, mas que não está caracterizado se é um menino preto, né? Então, assim, essas aproximações são possíveis, mas não necessariamente em relação às questões de racismo. Não vejo questões de racismo na obra da Lígia, assim como vejo na obra de Lobato. Embora eu ache que as questões de racismo na obra de Lobato não tiram a grandeza da obra dele. A gente tem que entender as coisas separadamente e ler Lobato contextualizando. E por último, que mensagem eu deixaria para estudantes de letras que estão estudando e pesquisando a obra de Lígia Bojunga? Eu diria que é uma obra que vale a pena vocês lerem e conhecerem e se deliciarem, né? Com essa fantasia, com essa amizade que ela vai provocando entre os personagens, e não deixem de ler A Bolsa Amarela, que é essa grande obra que completa 50 anos em 2026. Deixo para vocês um grande abraço. Eu estou toda de amarelo para homenagear a Bolsa e me apresentar a vocês, estudantes de letras. Estou muito contente de ter falado para vocês, por eu ter também feito um curso de letras lá atrás, né? E é isso, sejam leitoras, leitores engajados, comprometidos, curiosos, pesquisando, contextualizando. Mil beijos para vocês aqui do Rio de Janeiro e até uma próxima.